Fala, meus amigos, meus cumprimentos a todos vocês aí, diante desse vídeo Márcio Leite. Isto, hoje já são exatamente dia 13 de novembro de 2022, para a glória de Deus. E eu quero deixar uma mensagem para você de todo o coração, uma coisa sincera. Você sabe discernir qual a diferença entre a ressurreição e a reencarnação? Isto. Muitos creem na reencarnação, né? E nós cremos na ressurreição. Isto. Agora, qual é a diferença da ressurreição para a reencarnação? A ressurreição é o espírito de vida que saiu do corpo da pessoa. Isto, a pessoa quando ela morre, o espírito de vida dela sai e torna para Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Isso, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Porque a pessoa quando morre, o espírito dela sai do corpo e volta para Deus, o qual deu. Isto. O Senhor Deus de Israel, quando o homem morre, ou a mulher morre, verdadeiramente aquele espírito de vida que estava no corpo daquela pessoa que morreu, sai do corpo dela, deixa o corpo dela e volta para Deus, porque Deus nos concede esta graça. Foi Deus que nos concedeu o espírito, o fogo de vida, Ele nos concede a graça. Isto. Então, para você meditar nesta manhã de domingo, agraciado por Deus, dia 13 de novembro de 2022, para a glória de Deus. Então, quando o homem morre, o espírito dele retorna para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, torna para Deus. Esse é o espírito de vida que sai do homem e volta para Deus. Mas quando Deus ressuscita o homem, ou que Deus ressuscita a mulher, esse mesmo espírito que retornou para Deus, Deus permite e faz ele voltar para o mesmo corpo da onde ele saiu. Isto é a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, você sabe que Lázaro morreu. Então o espírito saiu do corpo de Lázaro e a carne de Lázaro veio adormecer. Então Lázaro morreu verdadeiramente. Mas quando Jesus ressuscitou a Lázaro, aquele mesmo espírito que saiu do corpo de Lázaro e retornou para Deus, o Senhor Jesus, quando ressuscitou a Lázaro, esse mesmo espírito que saiu do corpo de Lázaro voltou para Lázaro, para que Lázaro viesse a tornar a viver. Isto é a ressurreição. Porque quando o homem morre, sai o espírito. Mas quando Jesus vem e ressuscita este homem, o mesmo espírito que saiu daquele homem, daquele corpo, ele volta para o mesmo corpo e não para outro corpo. E isto aí é a ressurreição. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus Cristo também ressuscitou, o Pai Celestial ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, quer dizer, a vida dele. Então, quando Jeová Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o mesmo espírito que saiu do corpo de Jesus, o mesmo espírito voltou para o próprio corpo, fazendo Jesus viver. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, o mesmo espírito que saiu do corpo físico de Cristo voltou para o mesmo corpo que saiu. Lázaro também, Lázaro quando morreu, Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, o mesmo espírito que está no corpo de Lázaro voltou para Lázaro, para que Lázaro viesse tornar a viver. Isto é chamado de ressurreição. Glória a Deus. Isso vai acontecer conosco quando nós descermos à sepultura, quando nós descansarmos em Deus, morremos e não vamos morrer. Então esse espírito que está em nós, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, esse espírito que está em nós, em vida, quando nós morrermos, esse espírito vai tornar para Deus. E quando Jesus vier a ressuscitar o povo dele, a igreja dele, esse mesmo espírito que voltou para Deus, da qual nos deu, vai voltar para o mesmo corpo, não para outro corpo. Isto é a ressurreição. Agora, a ressurreição, que muitos creem na ressurreição, que diz acerca da ressurreição. O que é a ressurreição? Não é o espírito da pessoa que saiu e volta para o próprio corpo. A ressurreição são espíritos imundos. Olha só, a reencarnação. A reencarnação são espíritos imundos, espírito de demônio, que entra no corpo do vivo, se passando por aquela pessoa que morreu há anos, ou há dias, ou há horas. Entendeu bem? A
a ressurreição? A ressurreição é que o espírito de vida volta para o nosso próprio corpo, da onde ele saiu. Ele não vai entrar em outro corpo. Então o Espírito de Deus que está em nós, nos mantendo vivo, quando nós morrermos, esse espírito sai e volta para Deus que nos deu esse espírito de vida. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Isso é a ressurreição. Então a própria espírito do homem volta para o próprio homem, para o próprio corpo que saiu. Ele não vai usar outro corpo. Agora a reencarnação são espíritos imundos, espírito de demônio, que se manifesta no corpo da pessoa viva, se passando por aqueles que morreram há anos e há anos, ou há dias, ou há meses, há hora. Isso é a reencarnação. Por que a reencarnação acontece isso? Porque a reencarnação você chega diante de um médium lá, a pessoa está, vamos supor, sou um médium, então eu estou em vida, eu estou vivo. Então se eu trabalhar com reencarnação, o espírito imundo, que é o espírito de demônio, ele toma posse do meu corpo, se manifesta no meu corpo, para se passar por aquela pessoa que morreu há anos. Porém, não é o espírito daquela pessoa que voltou para o corpo do médium, é o próprio espírito imundo, espírito de demônio, que se manifesta no corpo daquele que está vivo, se passando por aqueles que morreu há muitos anos. Então fique para a tua meditação. Hoje, dia 13 de novembro de 2022, para a glória de Deus, um domingo agraciado por Deus, para você meditar o que é a reencarnação e o que é a ressurreição. A ressurreição, ela é direcionada por Deus quando um homem desce à sepultura, e quando esse homem vem a morrer, o espírito de vida dele, que está mantendo ele em vida, quando ele morre, esse mesmo espírito sai do corpo dele e vai para o Pai Celestial que nos concedeu. Já te falei, Eclesiastes 12, 7. Isto é a reencarnação. Quando o massinho, o mais bonitão, eu bonitão aqui morrer, esse espírito de mim, que está em mim, que Deus me deu, vai voltar para Deus. Mas se o Senhor Jesus quiser me ressuscitar, para eu viver de novo, o mesmo espírito que está no meu corpo foi para Deus, Deus permite aquele mesmo espírito vir para o meu corpo e me manter vivo. Esta é a ressurreição. Mas o espírito de Deus, o Senhor nos concede a vida. Agora a reencarnação é espíritos imundos, espírito de demônio, que entra no corpo do vivo, da pessoa que está viva, se passando por aqueles que morreram há anos. Desperta-te, não confunda ressurreição com a reencarnação. A reencarnação são coisas maléficas, coisas malignas, porque são espíritos de demônios que se manifestam no corpo da pessoa viva, se passando por aquele que morreu há anos, ok? Fique para a tua meditação.